Sabe, gente, eu estava aqui pensando a respeito das leis. Muitas pessoas comentam a respeito das leis, né? A lei da atração, a lei do vácuo, a lei da prosperidade, leis da compensação, lei do dar para receber. E eu estava agora esses dias atrás procurando onde encontrar um livro que falasse sobre essas leis, porque eu queria conhecer um pouco mais a respeito disso. Tomar conhecimento para saber essas leis, elas funcionam realmente? Há algum registro dessas leis? E o interessante é que eles estão neste livro aqui, ó. Talvez não só nesse, é claro, né? Mas eu consegui comprar este livro aqui na minha procura, na busca, e encontrei que esses livros, as leis dinâmicas da prosperidade, este livro aqui, ele traz explicações a respeito dessas leis. É um livro excelente para leitura. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena leitura aqui deste livro aqui, que fala a respeito disso. Como eu disse num vídeo anterior, tem pessoas que estão ocupando suas mentes, sua mentalidade com a pobreza. E como devidamente ele não é legal ocupar a mentalidade com a pobreza, mas é muito melhor ocupar a sua mentalidade com a bonança, com a abundância. Por que não é legal se preocupar, ficar ocupando a mente com a pobreza? Porque ocupando a mente com a pobreza, a pessoa traz mais pobreza para ele, ou para ela, né? E quando você ocupa a sua mentalidade com riquezas, você começa a usufruir desse bem. E bem lembrado, segundo o livro escrito por Rhonda Byrne, o livro O Segredo, essas coisas não acontecem de imediato. Isso é importante nós tomarmos esse devido conhecimento. Elas não acontecem de imediato na vida do ser humano. Então, quando a pessoa quer ocupar a sua mente com prosperidade, com bênçãos, com bonanças, ela tem que realmente estar ciente de que isso pode não acontecer da noite para o dia. Na sua grande maioria das vezes, ele tem um atraso. Quando a pessoa está ocupando a sua mentalidade, quando ele começa a entender a respeito da lei da atração, isso é maravilhoso, porque ele compreende que isso não é por ansiedade. Ele começa a colocar esta lei para funcionar na sua própria vida e ele entende que ela tem um processo para isso acontecer. Quando, gente, nós entendemos que é um processo e que não é algo, assim, digamos assim, que miraculoso, mas ele vai acontecendo na sua própria vida, quando você coloca a sua mentalidade para pensar a respeito disso, você vai aprendendo e vai lidando com esses hábitos que eles vão mudando dentro da sua vida, dentro da sua mentalidade, dentro da sua vida. Inclusive nós estamos falando nas quarta-feiras a respeito de hábitos dos milionários. E esses hábitos, eles começam a acontecer dentro da mentalidade. Então as leis da prosperidade, elas também têm o seu devido lugar, de forma que as pessoas precisam compreender a como executar essas leis. Porque é muito simples, é muito fácil querer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Querer deitar e dormir já no outro dia totalmente próspero, totalmente rico, totalmente diferente, talvez milionário, bilionário. É muito fácil querer, mas também é muito fácil se decepcionar. Sabe por que isso? Porque lá no livro O Segredo, Rhonda Byrne, ela coloca da seguinte forma: existe um retardo para esses acontecimentos, até para que haja espaço de tempo para a pessoa se organizar a sua mentalidade, para ele receber aquilo com que ele está lidando na sua mente. E no livro A Chave Mestra, eles falam a respeito de que quando isso começa a acontecer na nossa mentalidade, a gente tem um processo de tempo para ir aprendendo, para ir se destacando, para ir destacando isso na nossa mente, eu quero dizer, para ir se destacando, criando destaque em nossa mente. Você vai aos poucos aprendendo, porque é natural. Não sei quantos anos você que está assistindo agora, quantos anos você tem, talvez 20, 30, 40, 50 anos, isso não importa. O fato é que essas leis, elas estão disponíveis para todos, porque elas são as leis da natureza do universo. Então, quando você começa a entender essas leis, você começa a observar e falar: cara,
Eu posso fazer isso. Sabe por quê? Porque isso não são coisas difíceis de se praticar. São coisas que você pode usar de prática no dia a dia. Ainda hoje eu estava falando de uma pessoa que eu tomei conhecimento quando eu tinha 11 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com ele, naquela época podia. Ele tomava nota de tudo que ele fazia. E isto é uma das leis ensinada neste livro. Tomar nota, colocar no papel as notinhas em notas. Colocar no papel ali a escrita de todos os dias o que ele vai fazer, o que ele deixou de fazer, corrige amanhã e assim vai. E por que não dizer que essa pessoa ficou mais do que milionário? Eu acredito sim que ele já está bilionário. Eu acredito sim. Então são práticas que as pessoas adotam, as pessoas têm e que elas fazem uma grande diferença na vida. Então quando nós queremos realmente ter diferença, se nós não aprendemos a vivenciar aquilo ali, nós precisamos começar a colocar em prática, começar a colocar as leis da prosperidade em prática. Alguém já me perguntou por que eu uso caneta de várias cores. Olha, eu tenho aqui 7 cores e falta uma cor ainda que eu preciso comprar. É porque com elas eu vou classificando a ordem do livro conforme eu desejo que ela esteja, olha só, conforme a cor que eu coloco aqui, eu sei a intensidade de atenção que ele merece, aquele texto. Então galera, quero falar para vocês, ocupem a mente de vocês em coisas que vão fazer vocês prósperos, porque não resolve você ficar pensando naquela pessoa que conquistou tal coisa, mas você não pratica as coisas que levam a essa conquista. Olha só que diferença. Então é muito fácil ficar olhando, mas fulano conseguiu, Beltrano conseguiu, porque veio de família rica. Gente, não existe isso aí. Sabe o que existe? Mentalidade rica, mentalidade dos milionários. A mente milionária, até o livro também que o T. Harv Eker escreveu, Segredos da Mente Milionária. É um bom livro, leia ele. Eu vou comentar então, aos poucos eu vou comentando sobre esse aqui, trazendo dicas excelentes as dicas desse livro aqui. Cara, eu estou amando esse livro, de verdade, eu estou amando esse livro aqui. E nós podemos dizer que amamos tais coisas sim, porque aquilo começa a fazer parte da nossa vida, aquilo começa a fazer nos enxergar de uma maneira muito mais livre, muito mais aberta, ter a mentalidade aberta para essas coisas que são boas, hein? Não são coisas de se jogar fora, são conteúdos excelentes, são conteúdos topíssimo. Você pode sim usar e aplicar a sua mente nesses determinados fatores que te levarão a adquirir muito mais conhecimento, muito mais saúde mental, saúde espiritual, saúde intelectual, e a sua vida vai mudar completamente. É óbvio que eu estou dizendo e já mostrando que ela vai gradativamente, conforme você vai avançando o seu conhecimento, as coisas vão mudando para você. Não resolve você comprar um livro e achar que a leitura de um único livro já te fez entender todas as coisas. Não, são partes por partes. E a mente da gente é assim, ela vai aprendendo aos poucos. Como eu disse já hoje, não importa quantos anos tem, mas se você observar que durante todos esses anos você viveu sem prestar atenção nesses detalhes, qual o problema de começar a prestar atenção nesses detalhes a partir de agora e praticá-los? Existe uma palavra bíblica, Jesus foi quem falou, dizendo o seguinte: mas mais bem-aventurados são aqueles que praticam a palavra. Então, ouvir, ver a palavra que está escrito e começar a praticar os conteúdos. Pode ter certeza, tenha certeza. E eu quero convidar vocês para toda quarta-feira vir participar do evento onde estamos falando sobre os hábitos dos milionários. E são hábitos que é importante nós conhecermos para nós começarmos a praticar. E junto disso, nesses hábitos existem leis que precisam ser seguidas. A lei da prosperidade, cara, é esplêndido. É preciso conhecer, cada dia mais é preciso tomarmos conhecimento, ok? Fica o convite, venha conosco, quero estar trazendo mais insights para vocês a respeito de cada livro, e este livro é um dos top. Fica aí a dica, aprenda e coloque a sua mentalidade para ser próspera, e você será.